Essa mensagem, irmãos, foi o devocional da Saori ontem. E a hora que eu estava perguntando para ela sobre o personagem, né, que ela estava estudando, ela fez até um videozinho, depois eu coloquei para eu e o Douglas escutar. Na hora que eu estava perguntando, Deus começou a ministrar no meu coração. E esse texto eu sempre vi com um olhar de, nossa, João Batista era o cara, né? Bravo, até me identificava, né? Falava o que vinha na boca. Mas quando eu vi a Saori citando esse versículo, e como Deus é perfeito, ele leva nós numa outra dimensão, né? E numa outra interpretação da sua palavra. E a Saori, com a vozinha doce dela, citou Lucas 3:3, que é o texto base nosso essa noite, podem abrir. E ela leu assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3:3. Aí quando eu fui perguntar para ela quem era João Batista, Saori, aí ela olhou para mim e falou assim: ele era um mensageiro de Deus. Mas o que ele pregava, Saori? Ele estava vindo trazer uma mensagem de Deus, que Jesus ia voltar. Eu, como voltar, Saori? Jesus ia vir. E ele estava falando que Jesus ia vir para o povo. Aí eu fiz algumas anotações e a partir do devocional dela, Deus ministrou algo no meu coração. E aí saiu essa ministração essa noite. A importância de um mensageiro. João Batista foi um dos últimos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Agora abre sua Bíblia, irmãos, em Mateus, os 3, vamos iniciar do primeiro para nós compreender. E naqueles dias apareceu o João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então essa era a missão de João Batista naquela época. Ele veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Então a importância do mensageiro naquela época era trazer ao povo a consciência de um suposto pecado, que eles deveriam pedir perdão, para quando vir o Messias, então, fazer a obra. Então eu vejo nisso, a missão de João Batista foi tão importante qual dos outros profetas. Sua missão como mensageiro era preparar o caminho para Jesus, pregando o arrependimento, levando essa consciência às pessoas sobre o pecado. Batismo nas águas, céu e inferno, reino dos céus e um Salvador. Bem mais do que anunciar o Messias, João Batista vivia de acordo com a mensagem que anunciava. Por isso ele tinha tamanha credibilidade com o povo quando falava. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, essa palavra para nós como igreja hoje. Na hora da ministração, Deus trouxe ao meu coração, anos atrás, quando lá no Aromas eu falei para o pastor sobre um sonho que Deus tinha me dado e eu não estava entendendo. A Saori tinha 2 aninhos de idade, eu acho. Que ia vir uma onda para destruir a igreja. Lembra, pastor? Ai, pastor, eu sonhei que nós estávamos num prédio, ia vir uma onda. Do nada ficou o céu escuro e nós estávamos como se fosse no meio do mar. Só que alguns irmãos correram e subiram no térreo desse prédio, que seria a igreja. E eu falando para o pastor, e eu com medo, porque nós íamos sair de viagem, e eu achando que era algo, né? E Deus traz a memória da gente, irmãos.
Cadê os teólogos agora? Quem nessa hora vai falar assim, Jesus morreu, nós somos escolhidos, não importa o que a gente faça, nós vamos para o céu. E o outro lado da visão teológica, quem nessa hora vai querer discutir, a não ser olhar para si mesmo e falar, Senhor, eis-me aqui, perdoa-me, retornar. Sabe o que eu acho engraçado? Quando o pastor saiu, na época que ele ficou doente, naquele momento que ele ficou doente, que ele ficou um tempo afastado, muitos irmãos se afastaram da igreja. E até no dia que nós fizemos a reunião, eu citei assim, há de se ver, pastor, que esses irmãos já estavam com o pezinho lá fora, aproveitaram o pastor ficar doente e foram com os dois. E eu entendo a preocupação do Fernando, talvez não é por fechar a porta aqui, é o depois se retornarão. No início da minha caminhada, eu não aprendi uma teologia, que hoje falam muito em teologia, os filósofos misturam um evangelho misturado, um evangelho a meu modo, um evangelho moldado ao mundo. Sabe quais foram as sínteses do evangelho simples e puro que eu aprendi? Primeiro, minha condição, que é o que o pastor faz hoje e prega, é a pregação dele, é o que ele passa pro batismo. Minha condição, pecadora. Existe um Jesus que morreu por mim, eu querendo ou não. Para mim receber essa salvação que foi dado gratuitamente, eu tenho que aceitá-lo. Ele já me redimiu, mas é eu que aceito ou não. E um texto que eu guardei e sempre cito, se Deus está em nós, pode abalar, pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for, irmãos. Se a nossa fé, ela está pautada e ela foi criada e formada no simples e puro evangelho, nada nos abalará. Eu não quis trazer nem citar sobre a situação que está acontecendo aí. Mas talvez, hoje, muitos vieram assim, não, eu vou lá e Deus traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de mudança. Perdoe, irmãos. Nós lemos a Bíblia, não lemos? Não está nem no início, nós estamos todos apavorados. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O chave que eu sempre amava e quando eu decorei falava direto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí quando tu começa a fortalecer a tua fé na caminhada com Cristo, vem o Salmo 1, que é o salmo padrão para o cristão, que ele será bem-aventurado se ele seguir o caminho certo. E para finalizar, minha avó sempre falava assim para mim, guarda a tua fé para não ser roubada a sua coroa. Apocalipse. Mal sabia ler a minha avó. E eu sempre guardei isso em mim. Quando nós viemos aqui para Posse, eu tinha vamos dizer assim, um tipo de cristianismo que eu fui criado, uma base cristã. Cheguei aqui e comecei a ver que era tudo diferente. Mas o que me fez permanecer durante esses 10, 12 anos firmes na presença de Deus, irmãos, independente da organização que eu estava, era essa fé, esse evangelho que foi falado a mim puro e simples. Então, João Batista ele veio preparar o caminho. Qual era a primeira mensagem dele falada ao povo? Arrependimento. É chegado o reino dos céus. Você precisa se batizar, você precisa se restituir, você precisa ter bondade. Virá um juízo vindouro. Você precisa quebrar o seu orgulho. Há um Jesus que está vindo aí que faz milagres. Existe o céu e o inferno. Ele virá te batizar com o Espírito Santo. Essa é a sua primeira vinda. E ele já estava anunciando a segunda ainda. Ele virá, terá a sua segunda vinda, ele nos julgará. Nesses últimos tempos, essa tem sido a sua mensagem como cristão? Ou a mensagem que pregamos já se moldou ao mundo? O povo hoje se intitula bom. E aí há uma grande confusão no bom. Eu pago as minhas contas, eu tenho minha esposa, eu não traio ela, eu faço caridade, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, e etc. E isso nos remete ao tempo de Moisés. Por isso que João Batista fala aqui, não, porque os fariseus, eles, não, nós sabemos da lei. Então esse saber da lei levavam eles a crer que eles estavam ali com Deus. Aí vem Jesus e fala, é mais íntimo. Ser cristão não é aparência. O povo de hoje se intitula bom, confunde idoneidade moral. Não roubar, não matar, ser bom pai, marido, filho,
pagar as contas em dia, ser honesto, enfim. Confunde isso com entrar no céu. Pois não cometo nada imoral e ainda faço a caridade. Mas voltemos para a mensagem de João Batista, arrependimento. Infelizmente, ainda a mensagem de João Batista se renova nesses dias. Hoje existe pessoas que falam, eu não tenho do que me arrepender. Faço meu devocional, procuro viver uma vida legal como cristão, não tenho do que me arrepender ou pedir perdão. Não é assim? Hoje eu consegui escutar um hino. Passa a semana inteira nos forró, né? Para não dizer outra coisa. Seu coração está onde? Esse é o engano que Satanás planta e plantou e continuará plantando nos corações de muitos. Pois se eu não tenho do que me arrepender, não precisa de um Cristo que morreu na cruz para remir os pecados. E eu pergunto, irmãos, a mensagem mudou? Jesus mudou? A mensagem não mudou. Ela é hoje para nós. Arrependa-se. Eu me lembro de uma pessoa que congregava aqui conosco. E ao falar algumas coisas para essa pessoa, mostrar que as coisas que elas estavam fazendo ia levar ela para o mundo, que ela estava amando mais o mundo do que a Cristo, a pessoa falou assim, eu nunca tive mais firme com Deus do que eu estou agora. Eu faço meu devocional, eu estou indo nos cultos de oração, não perco um culto de estudo, dou cesta básica, faço isso, faço aquilo. Eu olhei para a pessoa e falei assim, você está tão distante de Deus, sabe por quê? Quanto uma pessoa do mundo, sabe por quê? Vida cristã não é checklist. Deu 2 semanas, a pessoa foi para o mundo. Já estava, né? E meio cambaleando, e a gente tentando mostrar com amor, com carinho. A vida cristã não é checklist, irmão. Exteriormente, aparentava estar firme, mas interiormente estava amando mais o mundo do que a Deus. A mensagem de João Batista foi preparar o caminho para o Messias. Ele falou de salvação, amor ao próximo, honestidade no trabalho, justiça absoluta. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus. Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas novamente. Vamos ler do 1 ao 18. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E então já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para se batizarem, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então, aqui em Lucas, ele fala da salvação, amor ao próximo, honestidade no trabalho, justiça absoluta. Ele revela Jesus como Cordeiro de Deus,
Qual que é o princípio do nosso evangelho, a base? Por que nós estamos aqui? Porque, primeiro, nós reconhecemos o Cristo, reconhecemos o nosso estado como pecadores. Segundo, nós nos arrependemos, pedimos perdão e nos batizamos. Terceiro, que alguns ainda estão patinando. Mudança de vida. Ser igual ao Mestre. Abram, irmãos, em Romanos 7, 24. Quando nos encontramos com Jesus, a primeira consciência que adquirimos é da absoluta distância que existe entre nós e Ele, entre quem é Jesus e quem nós somos. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui Paulo está brigando com a sua carne. A distância que temos de Jesus não é meramente moral. Eu sou bom, Jesus é melhor ainda. Lembra do que nós falamos lá no início? Idoneidade moral. Eu não roubo, eu não mato, eu faço tudo certinho, eu vou para o céu. Também não é uma distância de inteligência, poder ou capacidade. É além disso. É a distância do ser. Segundo os teólogos e filósofos, chamam de distância ontológica. É uma distância entre Jesus e nós, porque Ele é Deus. Mas Jesus vem e fala assim ao povo: antes, vocês viviam de forma aparente. Era olho por olho e dente por dente, né? No Antigo Testamento. Então a pessoa cometia os erros lá, cortava a mão, quem roubava lá cortava a mão, os dedos, enfim. Aí vem Jesus e fala: é mais interior. Aquele que me aceitar e aceitar a vontade do meu Pai tem que vir do coração. Por isso vem João Batista e traz toda essa consciência ao povo. Vai vir o Messias, vai vir um Salvador. Mas para esse Salvador vir, você tem que se arrepender. A salvação, irmãos, ela é individual. Eu não salvo o Douglas não me salva, o pastor não salva a Marga não salva o Douglas, não salva o pastor, Marga não salva o Fernando. A salvação é individual. A Ana não salva o Renan não salva a Ana. Esse encontro é individual. É você e Deus. O conceito de pecado na Bíblia é mais profundo, vai além do pecado moral. Matar, roubar, fofocar, mentir. Jesus veio nos mostrar que o pecado é aquilo que carregamos no nosso coração. Nossas intenções, nossas motivações. Essa onda de situações que está vindo agora, eu lembrei do Mike falando, quando estava lá na China, ele não orou. Aí quando começou a chegar perto, Deus ministrou no coração dele e chamou ele de hipócrita, porque quando estava lá não lembrou de orar. Agora porque está aqui perto. Meu irmão mora em Hong Kong. Nós estivemos juntos no Natal. Em janeiro ele foi, dia 15, né, amor? 15 ele chegou lá. Quando ele chegou lá, ele falou: se eu soubesse, nem tinha ido. E aí ele postou a foto do churrasco, né? Que saudade e tal. E aí começou a estourar essa história lá. E nós falando por telefone, a internet nessa hora é boa, né? Pelo WhatsApp. E eu falei: o que tu tá comendo? Porque deram toque de recolher e lá não é como aqui, né? Que aqui todo mundo está indo e vindo ainda. E ele falou: estou comendo só ovo e arroz. É o que tem aqui. 15 dias nós não podemos sair. E ele joga futebol e dá aula numa escolinha de futebol para as crianças. E ele recebe à vista. Ele recebe por aula. Ele recebe por jogo. E aí naquele momento eu falei: Senhor, e ele não é batizado, mas tem uma Bíblia que ele ganhou e para onde ele vai ele leva essa Bíblia. Uma biblinha azul com fechinho. Velha que só, mas para onde ele vai, ele leva aquela Bíblia. E aí eu falei: Senhor, não que nós sejamos melhores, porque a gente está sujeito a tudo aqui, como cristão. Não somos super-homens nem super-mulheres, nós somos seres humanos. Eu falei: ai, Senhor, tadinha da minha mãe, tenha misericórdia, Pai, operou do coração agora o Márcio está lá do outro lado do mundo. Aí, domingo passado, o Douglas falou com ele: está tudo sob controle. Lá. Eu não queria entrar porque tem uns que falam que foi algo que a China aprontou. Nós, como cristãos, vemos de outra situação, mas sabemos que ainda não é o fim, porque falaram de ouvir falar, mas sabemos que está próximo, porque estamos vivendo. Então, nessa hora, a gente quer respostas. E eu ainda falei para o Douglas: Deus, mandei para o pastor até, Deus escreveu todos os nossos dias. Se é para nós morrer de uma gripe, de uma epidemia, pandemia, sei lá do quê,
O importante é a nossa alma, porque aqui tudo vai passar. Tudo aqui é passageiro. E João Batista veio preparar o caminho falando isso. Existe um reino nos céus, não é aqui. Vai vir o Messias, vai vir um Salvador. A tua alma é eterna. O teu corpo vai ficar aqui, mas a tua alma é eterna. E você que decide se você quer ir para o inferno ou para o céu. Porque o preço já foi pago. Jesus já morreu e ele não quer que nenhum se perca. Mas a escolha é nossa, livre-arbítrio. Então Jesus vem e fala isso. Jesus vem nos mostrar que o pecado é aquilo que carregamos no nosso coração, nossas intenções, nossas motivações. Podemos não matar uma pessoa, mas só o fato de pegar um ranço, odiar, já é um pecado. Olha o que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo não vale nada, irmãos. Se nós cremos nesse Deus, e por isso nós estamos aqui, provavelmente será o último culto. E se hoje nós sairmos naquela porta e Deus vir, a nossa alma vale mais. Independente se nós estamos lá, a Marga vai me entender. Eu gosto de ficar na minha casa. A Marga me entende, eu gosto. O Douglas, ele já é roaceiro, gosta mais de estar na rua. E hoje eu falei assim para ele: nossa, que maravilha, que bênção, né? Você está em casa, sábado e domingo, que maravilha. Para mim não é dificultoso. Eu continuo fazendo o que eu sempre faço em casa. Limpo, coloco um louvor, faço a faxina, paro, faço uma oração, tenho o cultinho lá, meu e da Saori, devocional, correção. Mas existe uma pessoa lá fora que talvez não tenha uma casa para ficar, né? Eu vi uma reportagem da Cracolândia que estava minando. Hoje, trabalhando com violação de direitos, e eu comecei a compreender mais o meu pastor, porque naquela hora que a pessoa chega e não tem nada em casa, nada, hoje eu estou vendo o que é. Você tira da sua roupa e dá. Hoje eu compreendo o meu pastor. Uma semana antes, quando começou essas situações, chegou uma denúncia para nós fomos averiguar. Eu sou mais humilde, eu sou mais grata a Deus depois desse trabalho. Tô abrindo meu coração para vocês aqui. Porque eu comecei a perceber que existe um mundo além do meu mundinho, que o pastor está lá direto. E muitas vezes a gente julga. Quantas vezes eu brigo com o Douglas, fazendo serviço de graça, Douglas? Mas quando a gente começa a conhecer a real necessidade do ser humano, em primeiro lugar a falta de Deus, mas a compreensão do porquê estar naquele estado. Muitas violações vai acontecer, né, Abílio? Aumentam agora, porque é dentro de casa que acontece. Amanhã nós vamos nos reunir se nós vamos atender só urgências ou continuar lá. Mas muitas crianças não têm nem o que comer em casa. Vão para a escola para comer, com a mesma roupa do corpo a semana inteira. É fácil a gente pensar só na gente, irmãos. Eu vou lá, passo o cartão pro mês que vem. Cheguei nessa casa, como profissional, eu deveria pegar a criança, chegando, descobri que tinha mais 2, e levar pro lar. Não tinha nada. 3 colchãozinhos, podre de sujeira, desse tamanho. A mãe tinha abandonado a casa e levado os 2 filhos. O pai tinha ido trabalhar. Provavelmente eram usuários. Estavam aos cuidados de um tio que estava sob efeito de droga. Aí eu pergunto, irmãos, cadê a igreja? Eu me ofendo com um oizinho que não me dá. Eu me ofendo quando o pastor chama minha atenção. Cadê a igreja, irmãos? E era na semana que era para eles terem aparecido, fechou tudo. Vocês acham que vão aparecer agora? Toda vez que eu oro, eu me lembro daquelas crianças. Será que estão vivas ainda? É fácil, irmãos, a gente julgar. Não é questão de dízimo fechar as portas. A gente dá um jeito, é Deus que mantém a obra, mas o pastor sabe quando passa uma pessoa aqui e ele é tocado por Deus para ajudar. É muito mais além do que a gente pensa ser cristão, irmãos. João Batista veio preparar o caminho, trazer consciência ao coração do povo. Arrependam-se, peçam perdão pelos seus pecados, mudem de vida. É chegado o Salvador. Só entrará em seu reino quem aceitar por ele ser transformado. A mensagem de João Batista era mostrar um Jesus como noivo, mostrar a grandeza de Jesus, mostrar Jesus vindo do céu, mostrar também que muitos rejeitariam o Messias.
Mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João Batista preocupou-se somente em preparar o caminho, em entregar à majestade o seu trono. A mensagem era, independente de se o povo ouviria ou não, se o povo aceitaria ou não, ele sabia da sua importante missão, ser um mensageiro do Messias. O que podemos aprender hoje com esse texto? O ide e anunciar o evangelho para todos. O evangelho não mudou, a mensagem não mudou, o Salvador não mudou e ele virá buscar a sua noiva. Estamos preparados? Jesus é amor, mas é justiça. Ao longo do cristianismo a gente vê esse extremismo, porque Jesus é amor, eu posso fazer de tudo e vou ser salvo no final. Mas foi pago um alto preço, irmãos. Ele deu seu filho. E aqueles que morreram pelo evangelho, será que ia ficar fácil para nós assim? Jesus é o amor. Outros dizem, Deus é justiça. Uns pregam amor e em tudo, e de fato, ele o é. E tantos outros querem se tornar juízes, pregando um Deus que castiga, que também de fato o é. Mas não esqueçamos que Deus é o justo juiz. Nós somos apenas aqueles que em nossa autodefesa apontamos e sentenciamos a falha do próximo, sendo juízes da causa alheia e não vendo as nossas próprias falhas. Essa mensagem é para nós, para a Igreja de Cristo. Ai, mas o irmão fulano deveria escutar. Não, é para mim e para você. Conclusão, que possamos, assim como João Batista, continuar a nossa missão, ser mensageiros de Cristo, anunciar o seu reino, levar o seu evangelho, mas não somente falar, e sim viver o Cristo que pregamos. A nossa mensagem ao mundo tem que ser esta, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o pastor me permite, eu vou pedir para o Gil colocar um louvor, e nós vamos estar de joelhos. Você e Deus, irmãos. Eu não gosto de emocionalismo, mas é você e Deus, é eu e Deus. É o momento de nós olhar para nós, se arrepender, pedir perdão, pedir restauração, força, porque infelizmente, quando as portas se abrirem aqui, muitos não virão mais. Ai, foi por causa do que aconteceu? Não, já não estavam vindo há tempos. Eles só precisavam do motivo. Mas nós, como Igreja de Cristo, temos que estar aqui firmes e fortes, auxiliando uns aos outros, ligando para os irmãos. Precisa de alguma coisa, irmão? Precisando de uma comida? Precisa de algo? Isso é o papel do cristão hoje. Nosso vizinho, falei para o Douglas, agora fica com o portão aberto, todo mundo está vindo pedir as coisas aqui. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, Deus está tratando e está me corrigindo. Foi uma pessoa ontem lá pedir fósforo. Eu ainda fiquei brava, pedir fósforo. Mas você está vendo uma caixa de fósforo? Talvez o pagamento da pessoa foi no quinto dia útil, o isqueiro deve ter estragado, não sei. Mas às vezes a gente, por poucas coisas, nos perdemos na caminhada. Então, meu irmão, Apocalipse 3:11 fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Salmo 119, 105. A palavra de Deus tem que estar escondida dentro do meu e do teu coração. Se vir uma nota falando para queimar todos os exemplares da Bíblia, aonde que a palavra vai estar escondida? Agora, se eu não leio, se eu não medito, se eu não faço nada, do que eu vou trazer a memória na minha caminhada com Deus? Então, eu peço que os irmãos estejam orando por todos nós, a vida do pastor, da Marga. Eu sei que se ligarem para o pastor, ele virá com a mascarazinha. É muito mais profundo, irmãos. E aí que a gente vê a distância que nós estamos do nosso Jesus. Porque às vezes a gente se perde em poucas coisinhas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E guarde isso, o mais importante é a tua alma. Um dia partiremos daqui, não somos eternos. Mas a nossa alma é. E a escolha é nossa, o preço já foi pago. Eu decido se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Vamos estar orando.